Essa semana, uma notícia que o Tribunal Superior Eleitoral estava estudando a possibilidade de exigir o passaporte da vacinação para a votação durante as eleições em 2022 causou muita preocupação, em especial nos eleitores de direita conservadores. Isso acontece porque existe tanto uma parcela dos eleitores de direita que são contrários à vacinação, como muitos que, mesmo tendo se vacinado, são contrários ao passaporte da vacina. Dessa forma, em uma análise bastante clara, esses eleitores ficariam impedidos de votar, e quem sairia perdendo com isso seria Jair Messias Bolsonaro. A notícia teve origem aqui no blog esquerdista que recebia dinheiro lá naquele caso dos blogs sujos do PT, Diário Centro do Mundo. TSE estuda exigir passaporte da vacina para votação. Ministros vão debater o assunto a partir de fevereiro. Notícia publicada por Nayan Lopes em 17 de janeiro de 2022. E olha só, os ministros do TSE estão em recesso, mas seguem conversando internamente por conta das eleições de 2022. Uma das pautas que vão entrar em discussão quando os trabalhos voltarem é a exigência do passaporte da vacina para a votação. Mas há alguns pontos que deverão ser debatidos com maior profundidade. Conforme apurou o DCM, Diário do Centro do Mundo, os magistrados acreditam que exigir o passaporte pode levar mais pessoas a se vacinarem. Isto porque seria criada uma campanha na mídia sobre o assunto. Na avaliação da corte, os brasileiros precisam ser incentivados a tomarem as doses de proteção para a Covid. Porém, eles sabem que tal decisão vai fazer com que se crie uma guerra narrativa com o grupo bolsonarista. Então perceba que a notícia já começa a querer colocar aqui bolsonaristas, pessoas de direita, contra o Tribunal Superior Eleitoral. Já passa a impressão, e eu não estou afirmando que é isso, que é uma notícia meio que plantada justamente para jogar a sementinha depois da suposta fake news, né? E foi mais ou menos isso que aconteceu, nós já vamos ver aqui. Inclusive, ao saber de tal possibilidade, o presidente Bolsonaro ficou revoltado. Olha, eu não vi nenhuma manifestação do Bolsonaro dizendo que estava revoltado com esse tipo de situação ou falando sobre isso daqui. Eu posso estar enganado, eu posso simplesmente não ter visto. Então, se ele falou sobre isso, coloca aí nos comentários e coloca a fonte, por favor, um vídeo, alguma coisa assim, mostrando aonde ele falou sobre essa possibilidade. Mas, vamos lá. O próprio chefe do Poder Executivo Federal não poderia votar, pois ele tem dito que não se vacinou contra a doença. Bom, o que aconteceu é que após essa notícia ser dada aqui pelo Diário do Centro do Mundo, ela também foi replicada em alguns veículos, alguns blogs, alguns canais de direita. Eu mesmo cheguei a comentar que se realmente esse plano aqui estivesse em curso, traria prejuízos para as eleições em 2022 em relação aos votos da direita. Mas olha só a última notícia que saiu, né? No Pleno News, Barroso diz que não será preciso o passaporte da vacina para votar. Em nota, ministro disse que boato não tem qualquer fundamento. Nesta quinta-feira, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, rebateu informações que circulam nas redes sociais a respeito de uma suposta exigência do passaporte da vacina durante as eleições deste ano. Por meio de nota, ele disse que o boato não tem qualquer fundamento. As informações são do Correio Brasiliense. Vamos ver aqui a notícia então da fonte, do Correio Brasiliense. Barroso nega que TSE exigirá passaporte da vacina nas eleições deste ano. No texto divulgado pelo TSE, Barroso explica que o colegiado ainda não se reuniu para definir o protocolo sanitário a ser adotado nas eleições deste ano. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, se manifestou ontem a respeito de notícias falsas que circulam nas redes sociais sobre a exigência da apresentação do chamado passaporte da vacina por parte dos eleitores para que seja possível votar no pleito deste ano. Em nota, o ministro disse que o boato simplesmente não tem qualquer fundamento. E aqui continua com uma citação dele.
Na ocasião própria, com a consultoria de especialistas, como foi feito em 2020, serão tomadas as medidas sanitárias que vierem a ser recomendadas. Na eleição municipal de 2020, a primeira realizada em meio à pandemia, o plano de segurança sanitário só foi divulgado em setembro, quando faltavam cerca de 2 meses para o dia da votação. O TSE finaliza a nota divulgada ontem com a mensagem de que, assim que for estabelecido o procedimento para as eleições deste ano, as informações serão amplamente divulgadas. Nas últimas eleições para conter a disseminação da Covid-19, o TSE ouviu diversos médicos, cientistas e autoridades em saúde antes de adotar o protocolo para que os cidadãos pudessem exercer o direito ao voto e escolher prefeitos e vereadores nos 5.567 municípios brasileiros, afirmou o TSE. Portanto, qualquer decisão para as eleições desse ano seguirá o mesmo roteiro com o devido embasamento científico e seguindo recomendações feitas por especialistas. Bom, o que chama mais atenção nessa notícia é que essa suposta fake news aqui foi publicada por um blog de esquerda. Blogs de esquerda que estão constantemente publicando fake news sobre todos os assuntos. Vacinas, urnas eletrônicas, falando sobre o TSE, sobre o STF, falando sobre principalmente as pessoas de direita, sobre Jair Bolsonaro, e até hoje nenhum foi incluído em algum inquérito, foi chamado de milícia, ou seja lá o que for, não é mesmo? Então é aquela velha história do 2 pesos e 2 medidas. Lógico, se esse boato, vamos chamar assim, porque quando a notícia é dada por veículos de direita é fake news de milícias digitais e quando é dada por veículos de esquerda é um boato, mas se esse boato fosse real e se a suspeita do DCM lá na frente, lá no futuro, for realmente comprovada e o TSE colocasse em prática essa regra da exigência do passaporte da vacina para a votação, isso seria realmente muito prejudicial para a direita e poderia ser considerado até mesmo um golpe, algo direcionado para atingir os resultados de Jair Bolsonaro. Mas, segundo as informações aqui do próprio ministro Luiz Roberto Barroso, essa possibilidade está descartada. Então, a gente pode ficar um pouco mais tranquilo aí, aguardando as regras que o TSE vai colocar para as eleições de 2022 e depois disso fazermos as nossas análises. Bom, pessoal, agora como sempre eu conto com vocês tanto para compartilhar esse vídeo como para deixar as suas conclusões sobre mais essa notícia aqui abaixo. Escreve aí nos comentários, me diz o que você achou dessa história toda. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo.